Caminhão container tomba na cabeceira da ponte em Navegantes e causa filas de 30 quilômetros na BR-101. No fim da tarde de ontem, com a retirada da carreta, o engarrafamento chegou até a cidade de Barra Velha. Policiais da Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú deflagraram ontem à noite a Operação Bandeira 2. Pelo menos 9 pessoas foram presas na cidade e em Camboriú. 6 eram taxistas acusados de tráfico de drogas na região. Dilma Rousseff vem a Itajaí pela primeira vez. Além da cidade, a presidente passou por outros 2 municípios catarinenses. Em pronunciamento em Itajaí, a presidente disse que a educação precisa ser prioridade. Recadastramento para as vagas das creches em Itajaí começou esta semana. A fila de espera deve ser reduzida desde que o Ministério Público interviu na situação. 6 barcos da regata Jacques Vabre chegaram nesta quarta-feira a Itajaí. Desde o início da aventura pelos mares do mundo, foi o dia com maior movimento no pier da Vila da Regata. O velejador irlandês da equipe Oman Air, que foi segundo colocado na categoria Mod 70, foi picado por uma aranha ontem no trajeto entre Cabeçudas e a Praia Brava. Damien Foxall precisou de atendimento no Hospital Marieta. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo e os destaques do esporte com Sérgio Mota. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense e é tricampeão da Copa do Brasil. Os gols foram de Elias e Hernani, o brocador. Boa tarde, quinta-feira, 28 de novembro. O MCA Notícias já está no ar. A presidente Dilma Rousseff visitou ontem 3 cidades de Santa Catarina: São Francisco do Sul, Itajaí e Florianópolis. Foi a terceira vez que a presidente esteve no estado desde que assumiu o cargo e a primeira vez que veio a Itajaí. Eram 3 horas da tarde quando o helicóptero que trazia a presidente do Brasil de São Francisco do Sul aterrissou na pista de atletismo de Itajaí. Dali, a comitiva seguiu para o anfiteatro da Univale. A presidente chegou acompanhada do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. No cerimonial, o primeiro a se pronunciar foi o prefeito de Itajaí, Jandir Bellini, que destacou a importância das obras de contenção de cheias no estado e a expectativa para o fim das enchentes em Itajaí. Para nós, mais do que todos, porque nós é que recebemos todas as águas do rio Itajaí, da bacia do rio Itajaí-Açu e também do Itajaí-Mirim. E essas obras, elas vão ajudarem bastante nessa questão das cheias que nós sempre sofremos. Lembrando que esta semana nós comemoramos não, mas está marcada por 5 anos de uma das maiores enchentes que assolou o Vale do Itajaí, que aconteceu em novembro de 2008. Um vídeo institucional relembrou as 5 catástrofes que assolaram o estado de Santa Catarina. Foram muitas perdas, mortes. Situação que, a partir de agora, deve ter um novo desfecho quando as fortes chuvas vierem. Amanhã vocês podem ir nas 2 barragens e ver as máquinas trabalhando. Toda a mobilização nós já fizemos. Fizemos esse acordo com a empresa vencedora que iniciou todo o processo de mobilização do canteiro de obras. As máquinas já estão no local e começam já as obras de escavamento das 2 barragens amanhã mesmo, que é a primeira fase das obras. Então, um momento emblemático para Santa Catarina, um momento emblemático para toda a população do Vale do Itajaí, não só do Alto Vale, porque esse conjunto de obras vai beneficiar toda uma população de quase 2 milhões de catarinenses que vivia até hoje esperando quando seria a próxima enchente. E hoje nós vivemos uma esperança diferente. A previsão é de que as obras nas barragens de Itaió e Ituporanga sejam concluídas até meados do ano que vem. O valor do investimento é de 60 milhões de reais, recursos provenientes do governo do estado e do governo federal. Toda a lógica é represar a água antes que ela chegue nas cidades. Então vai estar sendo sobrelevando a barragem de Itaió e Ituporanga, vai se represar a montante essas águas. Aqui a região de Santa Itajaí vai estar mais protegida ainda pela comporta de Botuverá, é uma nova barragem que o projeto já está em execução, em abril, março, começam as obras. A retificação de diversos rios e a construção de mais, além da de Botuverá, mais 7 barragens de contenção.
tudo isso feito no mais alto nível científico, conforme esse estudo conquistado pelo governador Luiz Henrique, que foi ofertado. Eu sei que aqui há um histórico doloroso, um histórico, né, de perdas de vidas, perdas de patrimônio e de criação daquele clima de calamidade que um desastre provoca. Eu quero dizer, inclusive, que eu estive aqui por ocasião das inundações de 2008 e fiquei extremamente chocada com a imagem de uma montanha inteirinha que parecia que tinham passado na montanha uma faca ou um barbeador e ela tinha ficado careca. Era uma quantidade monstruosa de terra que tinha despencado lá de cima, né? Houve aquela penetração da água, aquilo bateu na rocha que estava embaixo da camada de terra e foi aquela calamidade. E vários momentos como esse, eu estive também lá na região da Serra, no Rio de Janeiro, e vi um edifício de 8 andares, praticamente soterrado pela lama. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, nesse momento, para esse início, essa partida de todas as obras estruturantes para resolver o problema aqui das cheias, que são as barragens Oeste e Sul, que são conhecidas como Taió e Ituporanga. E essas outras barragens, que além dessas duas tem mais 8, essas 10 barragens, elas compõem, então, uma estratégia de combate, aliás, uma linha de combate estratégico para a questão das cheias. Nós vamos, neste caso aqui, investir 60 milhões de reais, aumentar em 2 metros a barragem e ampliar em 18% a capacidade dos reservatórios. E pelo que o governador sempre me expôs, a estratégia é aumentar o reservatório para tudo, aumentar o reservatório, a hora que vier a chuva, ter capacidade de armazenar aquilo que vier a mais e, obviamente, controlar depois como é que solta a água. A presidente também destacou a importância do ato de reconhecimento das instituições universitárias como comunitárias, que permite, entre outras medidas, a participação nos recursos orçamentários e em editais reservados para entidades públicas, diferenciando-as de instituições privadas com fins lucrativos. Eu queria dizer que eu acho que 3 aspectos das universidades comunitárias, eles têm de ser seguidos no Brasil. O primeiro aspecto é essa questão que também o governador levantou, da interiorização. É algo que nós, na nossa política de educação, estamos perseguindo, quando a gente abre não só campus das universidades existentes, as federais, mas abre também as próprias universidades, interiorizando o estudo no Brasil, que existia, a não ser por essa iniciativa só nos centros ou no litoral do país. Eu acredito que tem mais 2 outros aspectos que a gente tem de enfatizar. Um é ser comunitário, ou seja, ser produto de uma ação de cooperação, produto de uma ação da sociedade, que se organizou, que se esforçou, porque não deve ter sido fácil, e criou um projeto generoso como é das universidades comunitárias. E o terceiro aspecto é essa dedicação e essa percepção da importância para um país como o Brasil, eu acho que para qualquer país, mas eu tenho que falar do nosso. Essa importância para um país como o Brasil, para a nação brasileira, de uma prioridade em relação à educação. Das mãos de alguns reitores, incluindo da Universidade do Vale do Itajaí, a presidente recebeu uma homenagem pela sanção da lei que regulamenta as instituições comunitárias.
No discurso, o reitor da Univale falou que acredita que, a partir de agora, o Brasil vai passar a ser não só mais reconhecido como o país dos craques de futebol, mas como o Brasil dos craques da educação. Para Santa Catarina traz um valor inegável, porque Santa Catarina e Rio Grande do Sul concentram o maior conjunto de universidades comunitárias. São 13 em Santa Catarina, das 16 da CAF, são 15 no Rio Grande do Sul. E para a Univale, particularmente, o fato de sediar da presidenta vir numa universidade brasileira, em Itajaí e na Univale, para formalizar o movimento das comunitárias, é talvez histórico, não só para o sistema comunitário brasileiro, mas especialmente para a Universidade Univale, às vésperas do seu cinquentenário. A presidente Dilma Rousseff encerrou o seu discurso em Itajaí, enfatizando a importância de priorizar a educação no país. Então, quando falam qual é a prioridade no Brasil, nós temos sempre de responder: é educação e mais educação. De Itajaí, a presidente Dilma Rousseff seguiu para Florianópolis, onde participou de 2 atos na capital. A assinatura de um contrato de R$2 bilhões para integrar ações do Pacto por Santa Catarina e um outro para a dragagem do porto de Imbituba, no sul do estado. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com o Sport News, que hoje destaca a final da Copa do Brasil. O Flamengo é tricampeão da competição. E ainda no próximo bloco, começa o cadastro para vagas em creches de Itajaí. É um instante só e nós já voltamos.